Qual foi a maior dificuldade de vocês ali na investigação? O que tu acha que atrapalhou, vamos assim dizer, o processo todo, né, durante a caçada ao maníaco, porque ele agia em Rio Grande, o crime, né, que vocês investigaram aconteceu em Pelotas. Como é que foi essa caçada a ele? O que mais te atrapalhou? O que vocês acharam que era o maior dificultador ali no momento? Primeiramente, quando montada a equipe para investigar o crime ocorrido aqui na localidade de Totó, eu me juntei a mais 3 colegas, os mais antigos que tinha em Pelotas, com vasta experiência policial. Nós éramos chefiados por um colega já falecido chamado Paulinho Pereira, e nós recebemos uma informação, principalmente o Paulinho, de que se nós quiséssemos esclarecer o crime do cassino, devíamos procurar uma certa pessoa. Identificada essa pessoa, passamos a questioná-lo sobre o que ele sabia, mas essa pessoa foi dizendo as coisas aos poucos. E lá, pelo decorrer dos dias, se descobriu que, na verdade, não era a informação que ele tinha que dar, a participação dele, não era nos crimes ocorridos na praia. Também de um outro crime ocorrido na Praia do Cassino, que foi tratado o caso Vitola. Era um casal de moradores do cassino que haviam sido mortos. E a participação dele era esta. E isto aí foi que contribuiu para que não investigássemos uma informação que eu havia recebido nesse meio tempo de um possível autor do homicídio aqui na Praia do Totó. Houve um interesse maior da equipe em investigar esse caso aí, né? E ao ponto de, passados dos dias, um colega sair da equipe, ser substituído, e depois de um certo tempo o delegado Mazin, que era o titular da delegacia na época, pediu para que se encerrasse as investigações, sem nós ter identificado ninguém e nem feito qualquer ação em relação àquela informação que eu havia recebido. Então, primeiramente, a dificuldade maior que eu enfrentei e nós enfrentamos foi essa, foi a informação errada, né? O caso que não era nosso, e um pouco de credibilidade dos colegas de investigar aquilo que eu tinha conhecimento. O Fábio mencionou até nesse primeiro episódio que veio uma equipe de tamanha repercussão, veio uma equipe de fora, né, Fábio? Tinha muito policial em Rio Grande investigando, né, Portela? Vocês... Houve muito desencontro nas informações, assim? Não, o inquérito, primeiramente, era pela delegacia do Cassino, porque os crimes eram ocorridos na Praia do Cassino. Mas a delegacia regional, acho que o termo é avocar, puxou o inquérito para eles e trouxe uma quantidade enorme de policiais de Porto Alegre para investigar esses casos, né? Isso foi o que ocorreu. Teve uma demora de entendimento que tinha um serial killer trabalhando, né? Nós, na verdade, nós só entramos no caso, eu fiquei tomando conhecimento desses crimes a partir do momento que ele comete o homicídio, o latrocínio, como queiro, da Ana Maria e do colega dela aqui no Totó. Até então eu desconhecia, eu confesso, o que estava se passando no cassino. A partir daquele momento, e nós investigamos somente o crime ocorrido no Totó. Sim, claro. Tem um ponto que eu acho que pode ser interessante a gente refletir, que não sei se o senhor tem essa impressão de que uma sucessão de crimes como essa, né, que o Fábio relata no podcast, me parece que ela seria muito improvável de ocorrer hoje novamente. Não sei se o senhor concorda, talvez pela quantidade de câmeras que a gente tem hoje, né? Um mundo muito mais monitorado, muito mais vigiado. Então, a gente sempre que fala sobre esses casos tenebrosos, né, horríveis de serial killers, a tendência, eu não sei se eu posso estar enganado, não sei se vocês têm essa impressão aqui na mesa, mas é de que são casos de 25, 30 anos no mínimo para trás.
com o tempo, acho que a gente foi encontrando maneiras de coibir esse tipo de ação mais orquestrada de um mesmo criminoso. O senhor tem essa impressão também, Portela? Eu acho que sim, né? Embora os lugares onde ele pegava as vítimas era um lugar ermo, né? Mas no caso, por exemplo, aqui desse crime aqui, ele teria que vir de Rio Grande a Pelotas e pelas características do carro seria possível identificar esse veículo entrando em Pelotas, né? Pela pedágio, né? Hoje tem muito mais meios, né, para se investigar do que se tinha naquela época. Claro. Né? A perícia, hoje a tecnologia ajuda muito a polícia, né? Por exemplo, o caso da Daisy, que a gente falava aqui no intervalo, rapidamente a perícia consegue identificar a substância e isso ajuda a elucidar, porque ela fez buscas, né, sobre a arsênio. Envenenamento do bolo. Exatamente, o caso do bolo. Um caso muito, muito rápido, né? Portela, o primeiro encontro com ele, como é que foi? O exato primeiro encontro. Primeiro encontro com ele, já de posse da informação e da identificação de quem seria o maníaco, né? Tivemos o auxílio de 2 colegas lá de Rio Grande que eu conhecia, né? Que nos levou até o presídio e lá a gente conseguiu um documento onde constava a foto dele, os dados dele, né? Todo, quem era ele, quem era o maníaco, né? E tinha uma informação ali naquela ficha do presídio que dizia que quem visitava ele era a mãe dele. Só que a mãe dele residia na Barra de São José do Norte. E nós deslocamos São José do Norte. Porque anteriormente nós tínhamos ido procurar a proprietária da residência a qual ele ficava aqui no Totó, na Z3. Né? Mas o cara o dono da casa era chefe de parelha de pesca e estava em alto mar. Então o cara não pôde nos dizer quem era o cara para quem ele prestou a casa. Então a informação que nós tínhamos era da mãe. E fomos a São José do Norte. Mas isso já era por volta de meio-dia, né? E chegando, tivemos que atravessar de barca, quem conhece aquilo ali, chegamos lá, a delegacia estava fechada. Tivemos que aguardar até 1h30 a delegacia abrir. E um colega nos levou de viatura no endereço lá da mãe dele na Barra. Chegando lá na Barra, na residência da mãe, primeiro encontramos um menino, e o menino disse que ali morava um cara que dava tiro. E nós, na tentativa de, vamos procurar projetil para fazer balística com os outros crimes, né? Pegamos uma pá emprestada, cidadão, a cavalo, mas não achamos nada. Conversamos com a mãe dele, contamos uma história não real para a mãe dele, dizer que nós precisávamos falar com ele, e ela nos conta que ele está na Barra de Rio Grande e que ela ia falar com ele e pega um barco para atravessar o canal. Aí como eu havia antes trabalhado 12 anos em Rio Grande, eu peço para ela, e eu conhecia Rio Grande, que ela calculei um tempo para nós voltar ao centro de São José do Norte, atravessar de barca e ir para a Barra de Rio Grande. Olha, tal hora eu me encontro com a senhora numa empresa de pesca que tem lá. E ela concordou. Retornamos rapidamente para o centro de São José do Norte, atravessamos de barca e fui ao local de encontro na Barra. Um detalhe, chegamos na casa dela numa viatura preta e branca. E o carro, a viatura que nós usávamos era um veículo Vectra, na época discreto. Nós chegamos no local onde ela estava marcado o encontro, né? Ela não nos reconheceu. Estava só. Passado algum tempo, ela não chegava, ela se mostrava ansiosa, ela caminhava para um lado e para o outro. E ele dobra a rua e fala com a mãe. Ali nós já tínhamos a foto do cara, nós já sabia quem era. Abordamos eles, né? Eu dirigi a viatura, gostei do lado deles, os colegas desceram e detiveram ele. Aí foi o momento que a gente prendeu ele, né? Mas não algemamos ele. Ele entrou para dentro da viatura, não reagiu, junto com a mãe, e eu desloquei para a Delegacia Regional de Polícia de Rio Grande. O primeiro sintoma de loucura dele, que eu digo loucura, ele disse para a mãe que ia se jogar no canal dali da Barra e gesticulava muito com as mãos, dizendo que os cação iam comer ele. Aí
apresentamos... Por que ele diz isso para a mãe? Por que eu acho que ele sentiu, né? Me prenderam, penso eu, né? Sim, ele sabia o que estava fazendo. Né? Então ele dizia para a mãe, ele gesticulava apenas com as mãos, dizia que o... Sim, e Portela, diziam muito sobre um jeito meio, assim, narcisista demais dele, né? Quando prendem ele, que ele olha para os médicos e diz, é uma honra para ti me atender. Vocês perceberam isso logo no início, quando capturaram? Não vou dizer por que não. Porque nós chegando com ele na regional de Rio Grande, aí tem um impasse aí, eu me senti constrangido, porque um pouco de descrédito de nós ter prendido o cara, né? Um pouco não admitiu, aí foi uma história longa, né? Com o auxílio de um promotor público que a gente conheceu, as coisas começaram a andar, até que saiu na madrugada, sai a prisão preventiva dele. Nós demos por concluído o nosso trabalho ali, então, né? E retornamos para Pelotas para dar a continuação ao crime ocorrido aqui. Claro, nós tínhamos a certeza, a convicção que tínhamos prendido o autor. Agora era tomar depoimentos das pessoas envolvidas, as pessoas que conheceram ele, porque aqui em Pelotas ele oferece a arma do crime para vender, né? Para os meninos que moravam em frente à casa dele ali, que estavam desmanchando bateria, que eu falei inicialmente, por 2 oportunidades ele oferece a arma do crime. Bom, né? Portela, ele tinha descrição ali, então para nós acabou o crime ali. Esses demais depoimentos dele eu não presenciei. Bom, obviamente que José Luiz Chagas Portela é um dos principais personagens, né, do podcast, enfim, do programa, né, do Fábio Schafter e Larissa. Então, muito obrigado por ir até aí a nossa Gaúcha Zona Sul, né, Fred, obrigado por esse elo aí, Portela. E, bom, parabéns pelo trabalho, né, desenvolvido há mais de 25 anos, né. Obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui.